Eu tô com muita vergonha de gravar esse vídeo. Eu tô na escadaria da igreja, na frente do centro. É horário do almoço, então o movimento tá bem grande, assim. Tem bastante gente passando de carro e olhando. E passando andando. Eu tô muito nervosa, tô tremendo praticamente. Mas eu vou gravar esse vídeo mesmo assim. Porque esse vídeo é sobre isso, é sobre superar problemas. Eu fui uma criança que eu não era uma criança tímida. Eu era uma criança que gostava de participar de tudo, apresentações e tudo mais. E o problema começou mesmo na minha adolescência. Eu tive outros problemas familiares, eu acho que talvez tenha agravado o meu problema de comunicação, de ansiedade social. Mas eu acho que foi na adolescência que eu comecei a ter mais problemas, assim. Eu cheguei até a desenvolver uma síndrome do pânico. Eu lembro que a gente tinha daqueles telefones de fio em casa. E quando eu tava sozinha em casa, ele tocava. O meu coração disparava, assim. Eu ficava muito, muito nervosa. Pra fazer ligação também pra pessoas estranhas. E às vezes até pra pessoas que eu conhecia. Era sempre um caos muito grande. Eu sempre passava muito mal. Apresentações de colégio, que é o clássico, né? De ficar muito nervosa. Isso se estendeu pra faculdade. Eu dei uma melhorada porque eu tratei a síndrome do pânico. Eu fui aprendendo a lidar com isso. Eu comecei a tomar medicação pra síndrome do pânico. Mas eu lembro que quando eu fazia estágio no jornal e eu precisava ligar pras pessoas, precisava atender telefonema, isso me dava uma vergonha tão grande. Eu passava realmente muito, muito mal e não era nada demais, sabe? Depois da faculdade, quando eu comecei a ter um emprego que pagava de verdade, eu resolvi procurar ajuda de uma psicóloga. E eu percebi me atrapalhava em tudo, né? Em relacionamento, em conversa com as pessoas. E foi aí que eu comecei a entender de onde vem esse meu problema, de onde vinha essas minhas questões de ter tanta ansiedade social, de ter essa fobia de interagir com outros seres humanos. E foi onde eu descobri que eu tinha um problema muito grave de autoestima. E não só de autoestima da minha aparência, isso também era um problema, mas também intelectual. E eu passei a minha infância inteira achando que eu era uma pessoa muito inteligente. Na adolescência, no ensino médio, eu comecei a ter muitos problemas com as minhas notas, então eu percebi que na verdade eu não era tão inteligente assim. E aí foi onde tudo desmoronou, porque eu já não tinha autoestima pela minha aparência, e agora eu não tinha mais também a minha autoestima intelectual. E aí eu lembro que nesse dia foi bem chocante na psicóloga, porque eu falei em voz alta. Eu sabia que as pessoas não me achavam bonita. Descobrisse que eu era também burra. Elas iam perceber que eu não tinha absolutamente nada a oferecer. Eu lembro que foi muito chocante chegar a essa conclusão e falar isso em voz alta. É realmente o que eu acreditava, só que era muito cruel comigo mesmo. E a partir daí que eu comecei a observar melhor meu comportamento e entender melhor as coisas como eu reagia às coisas ao meu redor, sabe? E essa é a minha primeira dica, é a importância do autoconhecimento. Eu sei que na verdade é muito caro fazer terapia, mas foi muito importante pra mim entender como minha cabeça funcionava e por que aquilo estava acontecendo comigo, sabe? E a partir dali não foi totalmente curada na terapia meus problemas, mas começava a entender por que eu agia daquela forma. Então, por que o meu cérebro fazia eu agir daquela forma? Quando eu ficava com muita ansiedade por causa de uma situação específica, eu entendia o que estava acontecendo, eu entendia o meu receio de ser julgada pelas pessoas e o que elas pensavam de mim, e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar a minha mente. Nossa, eu tô com muito frio. Foi daí que eu comecei a trabalhar a minha mente e realmente não ligar porque as pessoas estão falando. Porque eu sei que algumas pessoas vão me ver. Por exemplo, tem várias pessoas passando de carro aqui. Talvez elas olhem, eu acho estranho eu estar aqui parada com um tripé e um celular gravando. E logo elas vão esquecer. Só que eu sei que tem várias pessoas que talvez não vão esquecer, que elas realmente vão me julgar e vão falar coisas. Só que eu tenho que aprender a lidar com isso, com o julgamento das pessoas, e aprender que ele não pode me mudar. Eu tenho que aprender que o julgamento das pessoas não pode me interferir na forma como eu vivo e na forma como eu ajo. Principalmente quando são esses julgamentos que a gente sabe que não estão procurando o nosso melhor, estão só julgando por julgar mesmo. Como eu disse, a terapia não curou todos os meus problemas, né? Eu continuei tendo crises de ansiedade, situações que eu não conseguia lidar bem. Foi depois de uns anos,
que eu resolvi procurar um médico, porque foi depois da pandemia, piorei bastante, assim, e eu resolvi pedir ajuda. E foi muito assustador, porque é muito assustador você chegar pro médico e falar o que tem de errado com você, sabe? Eu lembro que eu cheguei no médico e eu comecei a ter uma crise de choro antes mesmo de conseguir falar, porque eu realmente estava muito desesperada. Eu percebia que a minha vida estava passando e eu simplesmente não estava vivendo por causa dessas travas que eu tinha com a ansiedade, sabe? Eu, por exemplo, queria gravar vídeos pro YouTube e eu simplesmente não conseguia. Por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo, gente. Eu tô aqui no meio da praça simplesmente gravando. Isso aqui pra mim é impensável, sei lá, um ano atrás, 2 anos. E é isso que eu tô fazendo agora. E essa questão de ter coragem pra procurar um médico, ela vem junto com outras 2 dicas. Primeiro, ter respeito e paciência consigo mesmo. Saber que a sua cura não vai ser linear, que ela vai ser aos poucos, que ela vai levar tempo, que você vai precisar... você vai precisar entender você mesmo, você talvez tenha que se adaptar com remédios, você vai ter que achar um médico que te entenda e tudo mais. A se amar mesmo, né? E não no sentido só de físico, mas no geral, de quando você fazer coisas muito erradas, quando você ter dificuldade de progredir na vida, ou ter dificuldade de aprender coisas, ainda assim ter respeito com você mesmo, sabe? Se tratar como um ser humano, lembrar que você é digno de respeito, independente das suas dificuldades e dos seus problemas. E a minha outra dica muito importante é ter coragem de pedir ajuda, seja para pessoas próximas, seja para o médico. Cara, simplesmente vai. Eu fui no SUS, tá? Eu fui no postinho e falei tudo que eu queria. Falei que como eu estava me sentindo, que eu estava realmente numa situação muito mal. Na verdade, eu tava não só com problemas de ansiedade, mas eu já tava beirando a depressão. Beirando não, eu já estava em depressão. Foi desesperador, eu tive muito medo de pedir ajuda, mas ao mesmo tempo eu me senti muito aliviada quando ele me deu o encaminhamento pro CAPS. E não é nem brincadeira, eu realmente fui paciente do CAPS por algumas semanas. Eu tive muita sorte de ser atendida por um psiquiatra muito bom e ele acertou em cheio a minha medicação. Foi aí que eu comecei o tratamento com a medicação. Que aí a minha vida melhorou, assim, 99%. Porque o outro 1% ainda precisa de um esforço meu. Eu acho. Aí entra também outra dica: não ter medo da medicação. Porque muitas pessoas têm medo de iniciar a medicação e ficar viciado, ou, sei lá, perder. Eu vejo muitas pessoas reclamando que elas têm dificuldade. Elas param de sentir sentimentos, sabe? Ficam muito apática com a vida. Mas é estranho pra mim, porque eu tava tão no fundo do poço, eu tava me sentindo tão mal, que agora eu realmente tenho dificuldade de sentir algumas coisas, sabe? Mas pra mim é tão bom não sentir. Não sei se seria correto eu falar isso, mas eu acho que eu sentia tudo muito intensamente, sabe? E o remédio me ajudou a sentir como um ser humano normal. Eu acho que é por isso que às vezes eu acho que eu não sinto nada. Mas eu consigo ter empatia, eu consigo sentir tristeza, eu consigo sentir felicidade. Então talvez eu não me encaixe nessas pessoas que dizem que não estão sentindo nada no final das contas. A medicação vem algo incrível, porque você para de sentir os sintomas da ansiedade. Você começa a ter... Você simplesmente não sente, sabe? Quando chega aquele momento de que você começava a sentir ansiedade, começava a vir aquele pânico, você não sente. Só que o teu cérebro tá acostumado a fugir dessas situações. E aí, é que lembra que eu falei que o medicamento resolve 99% dos problemas? Existe esse 1% que ele não resolve, que é a gente ter coragem de fazer as coisas que a gente não tá acostumado a fazer. Essa, na verdade, é uma das dicas que eu anotei, é fazer as coisas com medo mesmo, porque você não tá acostumado a se pôr em situações de perigo, que o seu cérebro identificava como perigo. Mas agora você tá protegido com o remédio, você não sente mais. Mas você ainda tem aquele impulso de não fazer as coisas. E aí você tem que se forçar a fazer. Por exemplo, eu decidi me inscrever no teatro. No final do ano passado, uma escola de teatro tava com as inscrições abertas. E só precisava de fazer uma audição pra entrar essa escola, porque é por poucas vagas, é bolsas de estudo, né, numa escola de teatro, curso profissionalizante. Primeira hora que eu pensei em me inscrever, eu fiquei, meu Deus, eu tô completamente maluca. Como que eu vou entrar no teatro, tipo assim, fazer uma audição? Mas aí primeiro eu fiz um acordo comigo, tudo bem, eu vou me inscrever e qualquer coisa eu não vou na audição, sabe? Eu digo que tive um problema e não vou, pronto. E me inscrevi.
Chegou na semana da audição, eu já comecei a estudar o texto, o monólogo, uma semana antes. Decorei o monólogo. Chegou no dia, eu fiquei ansiosa o dia todo. Pra te ver como eu tava ansiosa, porque mesmo com os remédios eu tava sentindo ansiedade. Eu fiquei ansiosa o dia inteiro, passando mal. Cheguei lá na escola de teatro, fiz o monólogo e adivinha só, consegui passar. Agora eu faço aula de teatro profissionalizante. Cara, isso pra mim é coisa de maluco. De verdade, assim, um tempo atrás, pra mim, isso seria impossível, improvável. Isso nunca ia acontecer, eu nunca ia conseguir falar um monólogo inteiro na frente de pessoas ali me julgando, que estavam ali exatamente pra me julgar. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre o teatro, porque eu também entrei, porque eu não sabia se eu ia passar, né, na escola de teatro, eu acabei entrando também no grupo de teatro da prefeitura, e hoje eu faço as duas aulas. E eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ansiedade social e o teatro. Porque é muito louco como a sua cabeça reage ao teatro. Legal porque eu me coloco à prova toda semana. Tá sendo muito incrível. E essa, na verdade, entra a minha dica número 6, que é você comemorar suas pequenas vitórias. Porque às vezes eu tô me sentindo meio mal. E eu lembro simplesmente que eu consegui fazer uma audição. Eu tô conseguindo participar das aulas de teatro. Eu tô conseguindo fazer os exercícios de improvisação. Eu escrevi uma peça inteira, inclusive, nesse último mês. E tá sendo muito incrível criar esses novos hobbies e conhecer pessoas novas e fazer novas amizades. Coisas que eu não tinha costume, sabe? Eu lembro que ano passado eu praticamente passei o ano inteiro presa em casa. Eu trabalhava e ia embora. E aí no dia seguinte eu ia pro trabalho e voltava pra casa. Eu não fazia nada. E agora não, agora tá sendo muito, muito legal, sabe? Eu sinto que como se tudo estivesse sendo muito novo. Às vezes eu fico um pouco deslumbrada com as coisas, sabe? Porque são coisas que são normais pra tantas pessoas. E pra mim tá sendo tudo muito incrível, assim. Tá sendo tudo muito novo, de verdade. Às vezes eu me sinto como uma criança, assim, aprendendo a fazer as coisas de novo. Porque você realmente perde o hábito de conviver em sociedade, de agir normalmente. E eu acho que também ter aprendido a me respeitar o meu tempo e ter paciência comigo mesma me ensinou a respeitar o meu jeitinho um pouco estranho de lidar às vezes com as coisas. E eu sou uma pessoa realmente mais quieta. Eu não sou aquela pessoa extrovertida e tudo mais, mas não ter problema de conversar com as pessoas, de entrar numa conversa ou de fazer alguma piada é revigorante, sabe? É muito bom mesmo. Enfim, como eu disse, eu tô aqui no meio do centro da cidade, perto de onde eu trabalho. Tô na escadaria da igreja aqui no alto, então eu tô olhando aqui tudo que tá acontecendo no centro, os carros passando e tudo mais. Eu tô bem nervosa e eu tô gravando esse vídeo nervosa mesmo, pra mostrar que a gente pode superar as nossas próprias expectativas, a gente pode mudar independente da nossa idade, a gente pode aprender a viver de novo, a gente pode se encantar com a vida de novo. E eu acho que é muito incrível a capacidade do ser humano de sempre poder estar se curando e começando de novo. Acho que é isso, acho que é o recado que eu queria dar. Se tiverem alguma pergunta, pode deixar nos comentários. E eu tô falando rápido porque eu tô nervosa e eu também tô com muito frio porque eu esqueci de trazer a minha jaqueta e tá muito frio. Enfim, é isso e tchau!